Bom dia a todos. Bom sábado. É uma alegria para minha família e para mim estarmos aqui na Igreja do Boqueirão pela primeira vez. Agradeço o convite que o pastor Daniel me fez. Nós nos conhecemos no meio do ano, fim do ano passado, na verdade, lá em Lavras, quando minha esposa estava cursando a pós-graduação em aconselhamento familiar e ela teve como professora, por sinal, segundo ela, uma das melhores professoras do curso ali, a professora Svitlana. Então nos conhecemos, eu ouvi um pouco da história dos familiares da professora Svitlana, publicamos na revista Adventista, inclusive, uma entrevista com ela, muito inspiradora, teve assim boa repercussão, graças a Deus, por mostrar a fidelidade dos irmãos lá na Ucrânia. E na ocasião o pastor Daniel me convidou então para estar aqui com vocês. Chegou o dia e estamos aqui, felizes. Ele já apresentou a minha esposa, ela esteve aqui agora há pouco contando a história para as crianças. Tem também ali a Giovana, a minha filha mais velha, adolescente já. E o Micael, que está lá levantando a mão ali. Tudo bom, Micael? E eu quero fazer uma menção especial à minha filha do meio, a Marcela, que hoje comemora conosco 10 anos de idade. Então, Marcela, parabéns de novo. Jesus te ama, papai também, tá? Parabéns. Só que eu fiquei com umas preocupações. Quando aquela moça bonita veio aqui contar a história para as crianças, eu fiquei com umas dúvidas na cabeça. E agora está complicado. Os livros de ciência, de modo geral, dizem que os dinossauros viveram há 60, 100 milhões de anos. Mas me disseram que o dilúvio aconteceu há 4 mil e poucos anos. E agora? Como é que eu vou entender esse negócio? Os livros de ciência, de modo geral, dizem que os dinossauros foram extintos por um asteroide que caiu na Terra. Deu início a uma era do gelo. Tem até desenho animado disso aí, né? Mas ela falou que o dilúvio é que extinguiu boa parte dos dinossauros. E agora? Outra coisa, será que entrou algum dinossauro na arca? Será que eles conviveram mesmo com seres humanos? Será que existiria alguma evidência disso? De convivência entre dinossauros e seres humanos? Como é que eu posso entender que foi um dilúvio mesmo? Será que há evidências geológicas, paleontológicas, de que o dilúvio e não um asteroide teria levado à extinção aqueles grandes répteis? Será que foi Deus mesmo que criou? Ela falou que foi, né? Mas o que diz a ciência? Eu não vou responder isso agora, não dá tempo. Mas eu quero te convidar para estar aqui às 4 da tarde. Se achar muito cedo, pode vir às 16. Tá bom? Vem aqui às 4 da tarde e a gente vai tratar dessas perguntas e de outras mais. Tem umas descobertas interessantes, recentes. Uma aconteceu este ano, faz uns 2 meses no máximo, que lançam luz sobre esse assunto tão interessante. Agora com a ida aos cinemas, né, de um novo filme antes era uma trilogia, agora já é uma quadrilogia, né, Jurassic World. De novo, ressuscitaram a franquia lá do Steven Spielberg, né, então todo mundo começou a falar de novo de dinossauro. Esse assunto não morre. E o que nós, como criacionistas, adventistas, temos a dizer sobre isso? Ou nós só fugimos quando o assunto é trazido à tona? Não precisa fugir. Esse assunto é muito útil para nós, os criacionistas. Ele é muito interessante no contexto criacionista. Então, por favor, venha, traga amigos, venha com alguém, né? Não só convide, venha com essa pessoa, para hoje à tarde conversarmos um pouquinho sobre a origem e o que aconteceu com os dinossauros. O dilúvio e os dinossauros. Combinado? Tá bom? Eu li recentemente um livro. Bom, antes de falar desse livro aqui, quando eu era adolescente, faz uns poucos anos aí, 2 livros marcaram profundamente a minha vida antes de eu me tornar adventista e me despertaram um interesse profundo, mais ainda pela ciência. Um deles, Cosmos, de Carl Sagan. Eu comprei num sebo, eu lembro, um livrão bonito, ilustrado. Eu devorei aquele livro e fiquei apaixonado. Passei a admirar muito aquele cientista, aquele astrônomo norte-americano, Carl Sagan. Só que o Carl Sagan, grande divulgador de ciência, era evolucionista e ateu.
Ele morreu acreditando que um dia faríamos contato com extraterrestres. Quem disse que os ateus não têm esperanças? Não é? Ele cria, sinceramente, que um dia a espécie humana faria contato com uma raça superior, uma raça inteligente, e isso poderia ajudar a humanidade a entrar num novo patamar de evolução. Mas ele morreu em 96, com câncer, novo ainda, e não viu seu sonho realizado. Outro livro, o segundo livro que eu mencionei, que fez grande diferença em minha vida, foi o livro Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking. Eu tinha 15 anos também quando li esse livro, e na época o Hawking tinha 40 e poucos anos, a idade que eu tenho hoje. E eu me lembro muito bem que o livro também causou impacto em mim, sobre buracos negros, teoria das cordas, sobre o tempo e o espaço. Não entendi quase nada, tinha 15 anos, né? Mas aquilo foi interessante. O que me humilhou muito foi quando eu li, logo no prefácio, ele dizendo assim: este livro eu fiz para leigos. Puxa vida. Eu vou evitar fórmulas físicas aqui. Eu me senti mesmo nada, né? Mas eu li, de teimoso, li. E gostei. Os anos se passaram. E recentemente o Hawking lançou este livro aqui, Minha Breve História. É uma mini biografia em que ele conta desde a sua infância até o momento atual, seus 2 casamentos frustrados, suas pesquisas, seus doutorados com 21 anos, doutor em física teórica, as suas pesquisas em cosmologia. Achei interessante o livro. Imagino também a dificuldade dele para escrever um livro desse, porque ele não se move, você sabe disso, ele vive numa cadeira de rodas, já desde os 20 anos, quando foi diagnosticado com a esclerose amiotrófica lateral, doença degenerativa neurológica. Ele havia sido desenganado pelos médicos, viveria ali poucos anos, mas curiosamente, eu não sei se providencialmente, ele já vive, já tem 70 anos, tinha que ter morrido há muito tempo, como Carl Sagan, mas não, está vivo ainda, e ele só consegue se comunicar com o mover dos olhos. O computador interpreta esses movimentos e verbaliza isso numa voz robótica. E ele escreve livros assim, escolhendo com os olhos palavras de uma lista, e vai, palavra por palavra. Imagina o sofrimento. Então, eu dou muito valor para um livro desse, porque deve ter sido muito difícil para ele escrever uma obra como esta. Mas algumas coisas aqui me chamaram muito a atenção, que eu não sabia. Por exemplo, quando era criança, Stephen Hawking, aqui está ele atualmente, né? Stephen Hawking foi obrigado por um tutor anglicano a ler a Bíblia e fazer resumos, porque esse tutor estava mais preocupado com as suas aulas de teatro do que em dar aulas para o Hawking, para o pequeno Hawking. Então o que ele fazia? Pegava a Bíblia King James, que você sabe que é um inglês bem antigo, antiquado, dava para o menino e dizia: leia e resuma. Isso é jeito de ler a Bíblia? Ele criou a versão à Bíblia. Isso para mim é interessante. Outra coisa, já agora adulto, já professor em Cambridge, ele assumiu a cadeira que foi de um grande cristão, na verdade, lá, Isaac Newton. Curiosamente, né? Embora ele seja ateu. Um estudante cristão tentava pregar para ele na casa dele. Ele hospedou um estudante pobre que era cristão e tentou pregar para o Hawking, e Hawking desdenhava dele. Ele tentou me converter, mas aqui ele fala disso. A primeira esposa de Hawking, Jane, era cristã, e foi graças a ela que ele não morreu quando tinha lá seus 30 anos, porque ele teve uma parada cardiorrespiratória, ficou entubado, desenganado, os médicos queriam desligar as máquinas, ela disse: não, vamos fazer uma traqueostomia nele e tentar salvá-lo, mas ele vai perder a fala, que seja. Fizeram, ele sobreviveu e ele não pôde mais falar, graças à esposa, e ela orou por ele, e ela trabalhou por ele, mas sempre ele recusando a Deus. Talvez lá dentro alguma revolta, vai saber, né?
pela condição dele. Tem um outro livro que foi lançado, a gente até comprou agora na viagem, minha filha se interessou, nós assistimos ao filme A Teoria de Tudo, que conta a história na ótica da esposa. É um filme bem interessante. E aí na viagem agora para cá nós compramos numa loja no caminho o livro da Jane Hawking. Eu quero comparar agora a versão dele com a versão dela, e é interessante você fazer esses contrapontos, né? De uma mulher que cria e crê em Deus e um marido que nunca creu em Deus e revela uma certa revolta contida. Eu mandei para vocês para o boletim o título Minha História Eterna, né? Porque eu queria fazer um contraponto, quem sou eu, né? Mas queria fazer um contraponto à história de Hawking, Minha Breve História. Esse título, na verdade, me deixou assim um pouco melancólico, né? Porque é breve mesmo. Um dos meus ídolos já morreu, Carl Sagan. Daqui a pouco esse aqui vai embora também. E o que aconteceu? O doutorado dele já foi superado. Ele mesmo diz, olha, é possível que os buracos negros nem existam. Ele gastou a vida dele inteira tentando provar uma coisa que ele mesmo está chegando à conclusão que talvez não seja bem assim. E a vida dele está acabando. E o que fica? O que sobra? Graças a Deus, e eu vou contar um pouquinho daqui a pouco para vocês como é que foi esse negócio, eu, na minha juventude, conheci um Deus eterno que me ofereceu a eternidade. E a minha história não precisa ser breve como a dele. A minha pode durar para sempre. É a sua também. Tá? Eu quero contar para vocês um pouco dessa experiência pela qual eu passei. Abra a Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8, verso 32. É um texto bem conhecido. Interessante como o tempo passa muito rápido, né, na nossa vida. Eu fico pensando assim, com 15 anos eu conheci Stephen Hawking. 30 anos depois, minha filha está conhecendo Stephen Hawking também, agora por meio do livro da Jane Hawking. E a vida se esvai, a vida passa voando. E quando nós menos percebermos, Cristo volta ou a gente dorme. O que importa é o que fazemos na nossa vida agora, neste momento em que ainda temos fôlego e oportunidade. Você aproveite bem a oportunidade que Deus te dá nessa manhã, tá bom? Um texto bem conhecido, sabemos de memória, eu tenho certeza, diz assim: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Uma frase dita por Jesus Cristo, né? Numa análise assim bem rápida, porque o tempo não permite a gente aprofundar aí a exegese do texto, né? Nós podemos extrair pelo menos 3 lições. A primeira delas é óbvia: a verdade existe. Se Cristo disse que nós podemos conhecê-la, é porque ela existe. Mas, como nós vimos agora há pouco na sala dos jovens, vivemos numa época de relativismo quase absoluto, né? Relativizar o casamento já, está valendo tudo agora. Relativizaram o dia de guarda, não, pode ser o domingo, pode ser a sexta, pode ser o que você quiser, o importante é ter um dia para você descansar. Relativizaram. E se você chegar numa faculdade aí secular, como muitos de nós estudamos, né? E falar para um colega assim, amigo, eu creio na verdade absoluta. Sabe o que eles podem dizer para você? Rapaz, esse negócio está superado já, é verdade absoluta. Não existem verdades absolutas. Tudo é relativo. E aí, como se costuma dizer, né? A melhor forma de você desafiar essa pretensão, essa afirmação, é com uma pergunta. Se o camarada disser assim para você, não existem verdades absolutas, você tem que fazer a pergunta que é a seguinte: e essa que você está me dizendo, é verdade absoluta ou não? Você percebeu que a pessoa fica numa enrascada? Porque se para manter a coerência ele disser assim, não, até o que eu estou dizendo aqui para você não é absoluto, bom, então você pode estar errado, e pode ser que existam verdades absolutas. Ou ele pode dizer assim, o que eu estou dizendo é verdade, então você acabou de se contradizer, porque então você acabou de me dizer uma verdade absoluta, a sua. Sabem, o que os relativistas na verdade estão dizendo é o seguinte: não existem verdades absolutas, exceto a verdade absoluta de que não existem verdades absolutas. É isso. É bem isso. Existem sim. Quer fazer um teste? É perigoso, mas você pode fazer um teste. Pega o seu carro, vá ali para a Avenida das Torres e dirija a 200 por hora. O que pode acontecer? O guarda para você e vai dizer assim, amigo, você estava acima do limite permitido.
Aí você fala assim para ele: seu guarda, essa é a sua verdade, a minha não é essa. O que vai acontecer com você? Multa ou desacato, né? Você pode ir preso. Existem sim verdades absolutas, e graças a Deus por isso, porque senão viveríamos num caos maior do que já temos vivido. Pisa no... Não faça isso porque você é cristão, mas se você pisasse no pé de um relativista, na hora ele ia reclamar com você. E você diria assim: qual o problema, amigo? Olha, eu não gosto que pise em meus pés, mas eu gosto. Essa é a tua verdade, a minha é de pisar no pé dos outros. E agora? Não é bem assim, né? Existem verdades absolutas, ou pelo menos uma verdade da qual derivam as demais, e nós cremos que ela é uma pessoa, não é uma filosofia, não é uma ideia abstrata, é alguém que teve a coragem, a ousadia de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele teve coragem de dizer isso? Se eu dissesse isso aqui agora, vocês podiam me internar, né? Um ser humano dizer que é a verdade, que é o caminho, que é Deus. Mas ele pode e pôde dizer isso porque ele é efetivamente Deus. Ou você aceita ou você rejeita, meio termo não dá, como dizia C.S. Lewis, né? Ou você aceita que a Bíblia é a palavra de Deus, ou você a descarta como uma impostura, porque não pode ser um livro de sábios apenas. Jesus não pode ser um profeta apenas, não pode ser apenas um sábio, porque jamais um profeta ou sábio diria: eu sou Deus, antes que Abraão existisse. Concordam? Jamais um sábio ou profeta diria: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é loucura, a menos que seja verdade. Meio termo não dá. Então nós cremos sim que Cristo é a verdade. Outra coisa que podemos extrair desse verso: a verdade pode ser conhecida. Que coisa linda saber disso, porque ele disse: conhecereis a verdade. Há pessoas que vão para o Tibete, sobem a montanha para tentar encontrar a verdade, olham para dentro de si buscando verdade, só encontram um vazio, buscam em muitos lugares, quando ela está tão perto. Basta fazer o que fizemos há pouco ali, dobrar os joelhos e clamar por ela, e buscá-la. Não é o que Deus diz na Bíblia, né? Eu estou perto, venham, conversemos, arrazoemos, não é? Deus está perto de todo aquele que o busca. Não é nesse Deus que nós cremos? Então nós podemos conhecer a verdade porque ela é uma pessoa, mas com pessoas a gente se relaciona, não apenas lê a respeito. Não basta um conhecimento teórico, como os adventistas são tão especialistas. Isso é bom, mas tem um lado ruim também. Ficamos muito no conhecimento teórico, né, das profecias, da escatologia, não sei o quê. Isso tudo é importante, tem seu lugar, mas se não dermos um passo além e tivermos uma experiência real com Cristo, não estaremos conhecendo a verdade. Estaremos conhecendo coisas sobre a verdade, mas não a verdade, porque ela é uma pessoa. Pessoa você tem que abraçar, você tem que tocar, pegar na mão, conversar. Ele é a verdade, ele é uma pessoa. E finalmente, conhecereis a verdade e ela vos libertará. De que coisas que a verdade nos liberta? Tantas, né? Automaticamente, da mentira. Do que mais? Do medo, da morte, da desesperança, e a lista é enorme. A verdade, quando é conhecida experimentalmente, liberta o ser humano, devolve a paz, ou traz a paz que ele procurava. As coisas se encaixam, a vida toma sentido. A minha vida não era assim, até eu encontrar a verdade, sabiam? E se me permite, quero contar um pouquinho do que foi essa experiência. Eu nasci, ali está a data, né? Em 72, já pode calcular aí. E meu nome, esse nome meio estranho, Michelson, ele foi inspirado no nome de um cientista norte-americano que foi o primeiro Nobel de Física norte-americano, de origem polonesa, mas naturalizado americano. Minha mãe, quando eu estava grávida de mim, folheava uma enciclopédia científica e um dia se deparou com esse nome, Albert Abraham Michelson. Mas é Michelson? É que a mãe achou que era Michelson. E é a mãe que dá a pronúncia, né? Mas o nome dele era Michelson. Filho, depois eu descobri a origem mesmo, fiquei feliz, mais ainda, né? Depois de convertido. Michel, ou Michael, é Miguel. Miguel é aquele que é como Deus. Miguel é Jesus. Então, son, eu sou filho de Jesus. Que lindo. Não quero mudar meu nome. E se no céu tiver que trocar, puder ficar com o mesmo, eu fico. Não tem problema. Eu achei bonito.
Mas no começo eu não sabia nada de Jesus, essas coisas, nesse sentido. Eu só sabia que meu nome tinha que ver com um cientista famoso. Eu fiquei todo feliz. E eu queria ser cientista também. Sabiam que Einstein deve muito ao Michelson? Foi o Michelson que calculou a velocidade da luz, precisamente com um aparelho chamado interferômetro. Foi ele que provou que um tal de éter luminífero não existe, era uma lenda científica, derrubou essa teoria. O cara foi importante, viu? Só que você nunca ouviu falar muito sobre ele, é porque ele era um cara discreto, fazia suas pesquisas quietinho, dava para o Einstein, e o Einstein publicava, aproveitava os dados dele, escrevia seus artigos, né? Mas foi um grande homem de ciência, isso me deixou assim bem envaidecido até, feliz. Aqui eu estou com 9 anos e pedi aos meus pais de presente um microscópio ali, né? De aniversário. Até forcei minha filha mais velha, coitada, a ganhar um também. Disse, filha, eu ganhei um com 9 anos, você não quer também? E ela tem lá, né, em casa aí, o microscópio dela, mas está ali. Só que, como eu disse a vocês, ou sugeri, né, eu não nasci numa família adventista. E desde a minha infância, a minha formação foi evolucionista. Os livros que eu tinha em casa traziam essa figura aí, que é mitológica, não existe isso aí na realidade, né, é algo bem arbitrário. Na escola, eu sempre estudei em escolas públicas, até a universidade. Só fui realizar o sonho de estudar numa escola adventista no mestrado, no NASP. Mas até o curso de jornalismo foi na Federal de Santa Catarina, enfim, sempre escolas públicas. E sempre ouvindo essa história da carochinha. Quando criança, claro, uma linguagem mais simples, mais aceitável. Aí quando fui para o ensino médio, fiz o curso de Química, o curso técnico de Química, já era um pouco mais elaborada a história, não é? Síntese evolutiva ali e tal, como que aquilo que é inorgânico pode se tornar orgânico, e carbono e não sei o quê. A coisa fica mais complexa. A tal ponto que quando você chega na universidade, que era para você questionar o conhecimento, para você ter contato com o pensamento universal, é bem mais fechado. Você não questiona mais, você já foi doutrinado. E eu passei por isso. Literalmente. Fui doutrinado desde a infância. Só para mostrar para vocês que isso é verdade, o que eu estou dizendo aqui, eu costumo mostrar esse livro aí como um documento, né? Esse foi o primeiro livro que eu escrevi na minha vida, tinha 15 anos. Projeto Alfa. Graças a Deus nunca foi publicado, porque além de eu não pensar mais assim, é muito ruim esse livro. Mas está ali, é um documento, né? Eu tenho só o original, eu guardo lá em casa 7 chaves, não quero que ninguém leia. Eu tenho outros que eu quero que você leia, mas esse aí não. Eu só mostro para dizer o seguinte, olha, eu era um evolucionista, esse personagem, o Alfa, seria o próximo passo da evolução humana. Olha só, né? Eu era praticamente fã de Charles Darwin. Esse eu quero que você leia. Pode doar, emprestar, comprar, melhor ainda, né? Está lá o site. Esse livro reflete o meu pensamento atual e mostro na história da vida o porquê que eu mudei, o que aconteceu comigo, qual foi essa tempestade mental que fez com que eu abandonasse o evolucionismo e abraçasse o criacionismo. Está nesse livro aí. Eu diria que é uma introdução ao criacionismo. Fica à vontade para ler, emprestar e usá-lo como bem lhe aprover. Além de ser um evolucionista, eu nasci num lar católico. Minha mãe era muito católica, meu pai secularizado, mas minha mãe me levava com minhas irmãs à missa, todos os domingos e tal. Com 15 anos, eu passei por um processo uma espécie de conversão no catolicismo. Eu fui convidado por amigos a fazer parte de um grupo de jovens, fui, gostei, agradeço a Deus por isso, porque aquele grupo de jovens nos protegeu de muitas coisas ruins, nunca me envolvi com drogas, com relacionamentos perigosos, porque tinha amigos religiosos, e aquilo foi, eu tenho certeza hoje, olhando para trás, que já era Deus me preparando para alguma coisa no futuro. Só que a teologia que nós abraçávamos naquele momento era a chamada teologia da libertação, muito forte nos anos 80, né? Que é justamente quando essa história começa a acontecer. E o mentor, um dos mentores dessa teologia era Leonardo Boff, o Frei Leonardo Boff. Você sabe que essa teologia era muito focada na política, em movimentos de esquerda, e não preciso nem dizer que as pessoas, aqueles meus amigos daquele tempo de militância, hoje estão totalmente frustrados, desiludidos. A maioria perdeu a fé. Que coisa, não? Aqueles que não se converteram de verdade, ou não buscaram a Deus de outra forma, acabaram perdendo a fé, porque quando você coloca suas esperanças na política, ou nos esforços humanos, é isso que dá desilusão.
Aqueles que se apresentaram como a solução estão hoje fazendo o mesmo que condenavam naquele tempo. Você sabe o que eu estou falando e não quero entrar mais em detalhes sobre isso? Então essa era a minha mentalidade, evolucionista e adepto de uma religião quase secular, politizada, porém não espiritualizada. Essa foto é da Praia do Rincão, fica lá no litoral de Santa Catarina, sul. Eu sou de Criciúma. Aquele vídeo que passou ali no Provai Verde, eu conheço aquele rapaz que fez o papel do empregador. Eu dei estudos para ele quando eu era recém-convertido. Quando eu vi na tela, eu fiquei muito feliz, né? E a moça estudou na Unesc, que é a universidade lá de Criciúma, onde minha irmã estuda hoje, fazendo direito. E aquele rapaz é um advogado, fez o papel ali do, né? Então, assim, é o William Bittencourt. Foi uma história linda, um dia, quem sabe, eu conto para vocês. Ele se afastou da igreja, voltou depois de um processo assim, foi uma história linda, um testemunho muito, muito bonito do William. Mas enfim, essa praia é onde meus pais costumam veranear, e todo verão nós passávamos ali alguns dias, né? Eu era adolescente, tinha lá meus 15, 16 anos, e algo que me dava muito prazer era no fim do dia caminhar nessa praia. Não é uma praia muito bonita não, como aquelas ali de Garopaba, Florianópolis, né? Bombinhas, subindo, Paranaguá, até acho que é melhor que essa. Mas enfim, a do Rincão tem uma vantagem, ela tem uma orla longa e você pode caminhar bastante por ali. Eu gostava de fazer isso. No fim da tarde, muitas vezes o sol se punha, eu estava lá deitado na areia, vendo as estrelas aparecer no céu. E eu me lembro como se fosse hoje, que muitas vezes eu deitava ali e ficava me perguntando, né, quando via as estrelas, a Via Láctea, né, aquele braço parece assim que derramaram leite no céu, né, por isso Via Láctea, né, aquela concentração de estrelas, planetas. Como eu já gostava de ciências, especialmente astronomia, por causa de Carl Sagan, eu já tinha lido bastante sobre isso. Eu sabia que o universo revela ordem. As leis, as constantes que regem o universo são finamente ajustadas, de tal maneira que se fossem alteradas em pequenos percentuais, a realidade desandaria. Se a gravidade fosse um pouco mais forte ou um pouco mais fraca, a coisa seria um caos, né? Não haveria estrelas para fornecer vida, né? Especialmente o nosso Sol. Ou então elas teriam uma vida muito curta e não daria tempo de evoluir a vida. Eu sabia disso tudo. Só que, ao mesmo tempo, me ensinaram os livros e professores que o universo tinha surgido por uma expansão caótica ou uma explosão cósmica chamada Big Bang. E eu pensava, pera lá, mas explosões causam desordem, nunca ordem. Como que esse negócio todo aí pode ser tão perfeito, tão ajustado e ter surgido do nada, sem interferência de um agente inteligente? Não fazia sentido para mim. Aí eu tentava buscar respostas no evolucionismo, nada. Tentava buscar resposta na teologia da libertação, não, porque não se preocupa com isso, se preocupa só com o aqui e agora, o social, um marxismo travestido de religião, na verdade. Eu não encontrava respostas, e assim eu fui levando a minha vida. O diabo é especialista em oferecer pratos de acordo com o gosto de cada um, né? Daqui a pouco eu vou falar qual foi o prato que ele me ofereceu. Lendo esse livro aí, faz uns 2 anos, de Ravi Zacarias. Aliás, se você encontrar livro de Ravi Zacarias, leia, são fantásticos. Ravi Zacarias era um indiano ateu. Cresceu numa sociedade politeísta, pagã, e se tornou um ateu, estudou filosofia. E um dia, lendo Albert Camus, ele se convenceu de que melhor era morrer do que viver. Essa era a encruzilhada a que leva a filosofia. Tentou se matar, não conseguiu, graças a Deus. Foi parar no hospital. No hospital, não tendo o que fazer, ele ganhou uma Bíblia e começou a ler. E nisso ele se converteu. Hoje ele é um grande apologeta cristão, defensor da fé cristã. Esse é um dos menores livros dele, tem 100 páginas, eu acho, A Morte da Razão. Na página 21 eu encontrei uma descrição do que eu estava passando na adolescência, na juventude. Olha que interessante. O secularismo vivido na Europa e exportado para o mundo deixa o interior do indivíduo arruinado e o torna vulnerável a todo tipo de crença. Eu sei o que é isso, porque eu vivia, embora fosse católico, como secularizado. Não tinha uma fé realmente aprofundada, uma crença real em Deus, o Deus Criador. E quando você, espontaneamente ou não, tira Deus de dentro de você, do seu coração, da sua mente,
Você cria ali um vácuo, um vazio absurdo, um vazio eterno, porque ele era preenchido pelo eterno. E todo vácuo tende a ser preenchido por alguma coisa, não é verdade? Enquanto você tira Deus da sua vida, aquele vazio vai doer. E alguns tentam preencher com, vocês sabem, né? Dinheiro, prazeres, cargos, posições. Até adventistas podem viver como ateus às vezes, sabiam? Um adventista que não fala com Deus, que não reconhece Deus em sua vida, ele é um ateu funcional. E ele vive esse vazio também dentro de si. Até que um dia ele tem um encontro com Jesus. A pessoa fica fragilizada, vulnerável. Ele sabe o que está dizendo, porque ele foi ateu e se converteu depois e encontrou o sentido da vida. Eu passei por isso e o diabo aproveitou esse momento de fragilidade, porque eu não encontrava respostas. E não sei como, de que maneira, eu tive contato com a tal da parapsicologia. Li alguns livros, participei de cursos, e sabe, o diabo sabia que eu não ia aceitar astrologia, porque é anticientífico. O diabo sabia que eu não ia aceitar o espiritismo, porque eu não aceitava a reencarnação, essas coisas. O pentecostalismo, jamais, não entrava na minha cabeça. Científica. Mas a parapsicologia me pareceu interessante. Eles pareciam explicar certos fenômenos para os quais só o sobrenatural fornecia alguma explicação, mas eu queria explicação lógica. E de repente eu comecei a ver que havia pretensas explicações para telepatia, telecinese, regressão de idade, coisas assim interessantes. E comecei a entrar nesse caminho. E aí eu entendo que Deus disse: basta, aqui já está bom demais, esse camarada aí já está investigando muita coisa aí perigosa. E aí acontece o seguinte, opa, entrou uma janelinha ali que, obrigado, só que o controle agora deu uma travadinha, ok? No ensino médio, eu falei para vocês que eu fiz que curso mesmo? Química. Ali a minha vida teve uma guinada, o ponto da virada, como diz lá o programa da Novo Tempo, né? Esse foi o ponto da virada. Eu conheci um rapaz, está ali ele, aquele loiro ali, o Vanderlei, crente. Eu não sabia que religião ele era, e para mim todo não católico era crente, genérico, né? Tábula rasa, crente. Um dia lá estava eu na escola, tentando provar para um testemunho de Jeová que Jesus é Deus. Eu acreditava nisso, de alguma forma, porque para mim não era lógico que um Deus todo-poderoso tivesse criado um Deus menor para morrer por mim. Eu não aceitava isso, embora eu não conhecesse a Bíblia. E eu tentava dizer: meu amigo, mas como que Jesus pode ser um semideus para você, uma espécie de anjo, sendo que somente Deus tendo vindo aqui morrer por nós é que é a maior prova de amor? Como é que você pode criar um negócio desse? Tipo, olha, vizinho, meu filho está lá no meio da minha casa pegando fogo, vai lá salvar meu filho para mim, por favor. Você que é pai faria isso? Ele enfrentaria as chamas para salvar meus filhos. Agora Deus fica no seu trono e diz: aqui está um semideus que eu criei, vai lá morrer por eles. Eu não aceito esse Deus de jeito nenhum. E tentei mostrar para esse rapaz, mas eu não tinha conhecimento bíblico para mostrar para ele. Aí o Vanderlei se aproximou de nós e começou a me defender, eu pensei assim, com a Bíblia. Achei aquilo fantástico. O testemunho de Jeová se afastou depois de algum tempo e ficamos ali, o Vanderlei e eu, conversando, nos conhecendo. Em algum momento o Vanderlei me fez uma pergunta que mexeu lá dentro. Ele perguntou assim: Michelson, você quer conhecer o Apocalipse? Como eu queria, mas eu não queria dar braço a torcer, não queria admitir para ele. Eu tinha orgulho, eu era líder de grupo de jovens, participava de encontros de pastoral da comunicação, pastoral da juventude, dava palestra para padres já a essa altura, freiras. Como que eu vou admitir para um crente que eu quero saber com ele o que é o Apocalipse? Mas eu queria saber, sabe por quê? Anos antes, era criança ainda, nós vivíamos na Guerra Fria, lembram? Alguns lembram disso aí? Guerra Fria? Medão de o mundo acabar com uma guerra termonuclear, lembra? Estados Unidos e União Soviética, ali a ponto de duelar e se acabarem, né? E a gente junto. Amigos e eu íamos à biblioteca da escola, pegávamos a Bíblia e tentávamos descobrir o que ia acontecer no futuro, porque a gente tinha medo. Será que a Bíblia tem alguma resposta? E aí a gente lia ali Apocalipse, que fala assim, por exemplo, e a besta que tinha poder na cauda e na cabeça. A gente pensava, só pode ser um míssil nuclear, porque na cabeça está a ogiva, na cauda está o jato propulsor, é a besta. E aí Ronald Reagan, 6'6", o nome dele deve ser a besta também. E pior é que eu não me contentava e pregava para meus parentes isso em casa. Olha, a besta é o míssil nuclear.
Ronald Reagan, e meus parentes falavam assim, tem que ser padre esse menino, sabe tudo de Bíblia. Não sabia nada, mas eu queria saber. Aí vem o Vanderlei, anos depois, e diz, você quer conhecer o Apocalipse? Pegou, no ponto. Como é que eu vou conhecer o Apocalipse com você? Eu tenho umas apostilas em casa, eu posso ir na sua casa? Não, lá em casa você não vai. Traz para mim essas apostilas, e eu vou ler com a minha Bíblia Paulinas, com imprimatur do Papa. Se não bater, eu desisto na hora. E foi assim. Seminário, Revelações do Apocalipse. Levava para casa a folhinha, conferia a minha Bíblia e estava tudo certo. E eu queria provar que o Vanderlei estava errado, e eu percebi que eu estava errado. E foi um tombo atrás do outro, de cima do cavalo. 2 anos e meio de lutas, irmãos. Não foi fácil. Mudar paradigmas, mudar ideias arraigadas. Mas Deus foi paciente comigo. E no dia 28 de dezembro de 91, eu fui batizado lá na Igreja Central de Criciúma. Um dia muito especial na minha vida. Eu comparo com o meu casamento, assim, né? Foi algo maravilhoso. Se alguém aqui não foi batizado ainda nesta igreja, você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o que você está perdendo. Entrega a tua vida a Jesus, viu? Para de lutar. Eu lutei demais, 2 anos e meio, não precisava sofrer tanto. Dia 11, minha irmã, pela qual nós oramos 20 anos, também será batizada nesse mesmo tanque. Agora, em julho. Eu tenho 2 irmãs, a mais nova foi batizada 1 ano depois de mim, com a minha mãe, dei estudo para as 2, foram meus primeiros frutos para Jesus. E agora a minha irmã do meio vai ser batizada neste mês. Deus é bom demais. O que Ele fez na vida dela, assim, se fosse contar também, ia longe aqui. Bem, Deus usou algumas revelações especiais, marcantes, né, para me alcançar. Um indivíduo talvez improvável, um católico, praticante, flertando com a parapsicologia e chegando perto do ceticismo. O que você daria para uma pessoa dessa? Mas Deus foi bom demais comigo, teve paciência, usou maneiras especiais, e uma delas é a chamada revelação natural. Lá em Romanos 1, verso 20, não dá tempo de a gente ler o texto, vou resumir, vocês conhecem também, Paulo diz assim: os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder quanto sua própria divindade, claramente se reconhecem desde a fundação do mundo, sendo percebidos por meio do quê? Das coisas que foram criadas. O que Paulo está dizendo aí, na verdade, é design inteligente, né? Só que naquele tempo não tinha esse nome, né? Mas era isso. Você pode perceber as digitais do Criador. Vou fazer um teste aqui com vocês. Digamos que você nunca tivesse visto fotos disso aqui sendo feito, nenhuma filmagem ou coisa parecida, e eu lhe perguntasse, como eu vou perguntar, você acha que isso aí foi projetado por alguém inteligente ou é resultado de causas naturais? O que você me diria? Hã? Quantos acham que isso aí poderia ser feito pelo vento, pela chuva, por terremotos? Causas naturais? Ninguém? Que falta de fé. Mas quantos acham que isso aí só pode ser resultado de um design inteligente e intencional? Quantos acham? A maioria esmagadora? Agora vem a pergunta mais complicada. Eu vou brincar de cético agora aqui com vocês. Eu não vi ninguém fazer. De repente me deparei com essa montanha esculpida, não sei se é esculpida também, porque eu não creio nisso. Eu quero que você me dê evidências, pode ser teóricas mesmo, de que isso aí só pode ser resultado de uma mente inteligente, ou algumas mentes inteligentes. Agora pegou, né? Você falou tão facilmente, alguém fez, mas eu não vi. Então eu quero que você me argumente comigo. Quais são as evidências que você me apresenta? Eu não creio tão facilmente assim quanto vocês. Para duvidar, ou melhor, às vezes para crer é preciso duvidar, sabia? Ah, por que eu estou na igreja? Porque meu pai é adventista. É pouco. Por que você crê? Ah, porque tem um monte de gente que crê no meu lado, eu estou na igreja também. É pouco. Um dia essa fé vai ser testada, sabia? Vai ser provada até o limite. Está bem fundada? Está bem arraigada? Por que você me disse que crê? O que tem aí que jamais poderia ser resultado de causas naturais? Vamos lá, coral.
Hã? Isso reproduz pessoas que existem. Interessante, mas uma vez lá em Marte apareceu um rosto lá, né? Mas era só um jogo de luz e sombra. Aí foram ver que só aparecia. Sabe que não só aparece ali? Tem um rosto ali, né? Peraí, não tem só um rosto. Tem quantos? São 4. A coisa começa a complicar. Tá, mas qualquer rosto, né? Ou não? Quem são? Presidentes norte-americanos? Existiram? A coisa começa a complicar demais agora. Porque, eu vou resumir porque o tempo está correndo, eu queria brincar um pouco mais com vocês, mas enfim. Você tem aqui uma coisa que jamais acontece do nada. Você tem informação. Tem ou não tem? Mas ela não é só uma informação comum, é uma informação complexa, é ou não é? Você tem 4 rostos. Mas não é só informação complexa, você tem informação complexa específica. Porque são 4 rostos de pessoas que existiram. Isso nunca acontece na natureza, de forma espontânea. Informação complexa e específica. Uma outra brincadeira, você está caminhando lá pela praia e de repente você se depara com uma palavra, uma frase, algo bem simples. E vem um pescador brincalhão e fala assim: amigo, isso aí foi formado por acaso aí. Como assim? A água foi batendo aí há algum tempo, o vento foi soprando, organizando as partículas de areia e apareceu essa palavra aí. Você aceita essa explicação? De novo, vocês estão bancando os descrentes, né? Tá, mas foram milhões de anos, água batendo, vento soprando, não dá? Ainda? Dá ou não dá? Por que não, gente? Porque informação complexa, específica, não surge. Depende de uma fonte informante. Todo mundo sabe disso, ou devia saber. Quem trabalha com informática sabe mais do que a gente. O trabalho que dá para você fazer uma linha de programação, um software, um logaritmo, dá trabalho. Tem que gastar a cabeça. Como é que pode aparecer esse negócio? Não aparece. Vamos parar de brincar? Falar de coisa séria agora? Vida. Porque vida é coisa de profissional. Concordam? Eu começar com uma coisa bem simplesinha, para você mudar a sua ideia de coisa simples, tá? Ameba. É de propósito, eu quero começar com a ameba. Só no núcleo dela, e quem diz isso é um cientista ateu, Richard Dawkins, só no núcleo de uma ameba tem tanta informação quanto os 30 volumes da Enciclopédia Britânica. E agora? Em toda a ameba tem tanta informação genética quanto a correspondente a 1000 enciclopédias britânicas. Lembra da Barça? Aquela coisa grande na estante? Hoje é aplicativo, não tem mais ideia do tamanho, né? Mas no tempo que era de papel ainda, no nosso tempo, de alguns aqui, ela ocupava um pedação da estante. Tudo aquilo ali compactado, zipado, encriptado, codificado, colocado numa ameba. E aí, se alguém falar que você é uma ameba, fique bem feliz. Porque você pode responder: tá bom, eu sou realmente muito complexo, eu tenho muita informação. Na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte, risca da tua concepção a ideia de que isso é uma simples forma de vida. Isso é coisa do Fantástico, lá da televisão, né? Quando eles falam assim, é só uma simples forma de vida. Meu amigo, uma célula já é tão complexa quanto qualquer coisa que você consiga conceber. Ninguém consegue reproduzir, fazer, copiar uma igual a ela. Nenhuma ameba. Eu sou tão paranoico com esse negócio que às vezes quando eu mato um mosquito, porque tem que matar, um Aedes aegypti, eu fico triste. Porque eu sei que se o ser humano fosse reproduzir aquele mosquito roboticamente, ia gastar milhões de dólares. E eu matei. Mas é assim, né? Tem que fazer. Você é caro demais, sabia? Você é muito precioso. Se um mosquito custa milhões, quanto você custa então? Bilhões e bilhões. Vamos falar de seres humanos então, já que falei de você. Se fosse impresso como listas telefônicas, o genoma humano, que é o que você, a informação que faz você ser o que você é, quem você é, como você é, formaria uma pilha de volumes de livros de cerca de 170 metros de altura, mais ou menos a metade do Pão de Açúcar, é o que você é em informação. Já pensou? Esquece a ameba. Agora a coisa é tremenda, demais. Mais ainda, pesquisadores de Harvard conseguiram armazenar 70 bilhões de cópias de um livro, ou, traduzindo, 700 terabytes. Os HDs mais modernos aí armazenam quanto de informação? 2, 3 no máximo, tera? Eu estou falando de 700 tera, ou 100 bilhões de DVDs. Sabe no que eles armazenaram tudo isso aí? Num grama de DNA.
1 grama de DNA. Quem é o maior especialista em criação e armazenamento de informação do universo? Quem? Deus. Isso ele já faz há milhares de anos. Não é tecnologia de ponta recente. É algo já bem antigo. E era bem melhor no passado, inclusive. Com 4 gramas de DNA, seria possível armazenar todos os dados digitais criados por toda a humanidade durante um ano inteiro. Apenas 4 gramas de DNA. Esquece o HD. Para de te maravilhar quando você pega o seu iPhone, o seu iPad, o seu computador de ponta, tá bom? Porque você às vezes se esquece de quem criou aquilo. E mais, se esquece de quem criou você capaz de criar aquilo. Toda a glória, toda a honra e todo louvor ao Deus Criador de você que fez aquilo. Não é verdade? Olha para o espelho e você verá uma maravilha informacional, genética, psicológica, emocional e tudo mais. Você é precioso demais para Deus e até para a ciência, se eles tivessem os olhos abertos. 2 de março de 72, 2 eventos importantes aconteceram neste ano. Lembram? Um para minha mãe e um para a ciência. Nesse dia, exato, eu quando descobri isso, olha que coisa interessante, no dia que eu nasci, lançaram ao espaço a Pioneer, uma primeira sonda norte-americana, cujo propósito era tirar fotos e colher informações do sistema solar. Aí está a navezinha, né, que continha essa sonda, e por influência, por sugestão de Carl Sagan, foi colocada nela uma placa de ouro com essa ilustração. Essa placa de ouro tinha a localização de 14 estrelas, ali o hidrogênio, aqui os planetas do sistema solar, a posição deles, aqui está a Terra, e a indicação do lançamento da nave Pioneer, além de um casal humano. Naquele tempo ainda era assim o casal, né? Hoje a placa tinha que ser bem maior para acomodar tudo que inventaram. Mas na década de 70 ainda era um homem e uma mulher, direitinho como está na Bíblia. Enfim, essa placa tinha apenas 1.271 bits de informação. Qual era a ideia do Carl Sagan? Vamos mandar esse negócio para o espaço. Se algum dia uma raça inteligente lá fora encontrar essa nave e vir esta placa, vai concluir imediatamente que uma sociedade inteligente, uma raça inteligente enviou isso para o espaço, e com esse mapa, esse GPS rudimentar, quem sabe até podem nos localizar aqui na Terra. Correto, né? Concordam? É algo correto. Se encontrar, realmente vão concluir que não é por acaso que essa placa foi feita. Não foi por tempestades solares, não foi por raios cósmicos, né? Alguém fez. Tá bom. Agora deixa eu perguntar para vocês, quanta informação cabe num ser humano? Quantas células nós temos? Muito mais do que estrelas na galáxia. Na galáxia estima-se que haja 100 bilhões de estrelas. Você tem trilhões, centenas de trilhões de células. É muita coisa. Só aqui no cérebro, nós temos mais neurônios do que a galáxia tem estrelas. Você é um universo tremendo, sabia, né? Já falei isso para vocês, vai ficar muito vaidoso hoje. Olha lá, um adulto produz em média 300 milhões de células por minuto, ou 432 trilhões por dia, trocando, substituindo, né? Cada célula contém pelo menos 1,5 gigabyte de informação. É muita coisa, já passou demais da placa. A placa tinha quanto? 1.000 e poucos bits de informação. Cada célula tem milhões, bilhões de bits de informação, 1,5 gigabyte. Se você multiplicar isso por 300 e poucos trilhões de células, embora seja informação redundante, mas você vai ter o quê? 60 zettabytes de informação dentro de você. Gente, esse número aí é absurdo. É o número 60 seguido de 21 zeros. Só para você ter uma ideia. Até 2020, toda a informação digital produzida por toda a humanidade, desde que começou a era digital, tudo que tem de fotos, vídeos, imagens, sons, tudo, até 2020, não vai chegar a 40 zettabytes. Você tem quanto? 60. Agora eu quero saber o seguinte, por que o Carl Sagan achava que uma simples placa com 1.200 e poucos bits levaria alguém a pensar que foi feito por um ser inteligente, e não aceitava que quando se via no espelho,
60 zettabytes de informação não apontavam para um ser inteligente. Ele morreu, quando se saiba, sem pensar nisso. Ou se pensou, deixou de lado. A maior prova de que Deus existe era Ele mesmo. Hawking tem essa prova, embora esteja confinado a uma cadeira de rodas. Sagan tinha essa prova diante dos olhos, mas ele rejeitou. O que você vai fazer com essa informação? Com essa constatação? Alguns têm se rendido. Eu vou citar apenas 2 cientistas que chegaram até Deus sem usar a Bíblia, porque não aceitavam a Bíblia. Um deles, Francis Collins, ateu, dirigiu o projeto Genoma. E de tanto estudar o DNA humano, ele se rendeu aos fatos. Não conseguiu mais continuar sem crer em alguém, em alguma coisa, porque era muita informação. Ele se converteu, tornou-se um católico e escreveu a linguagem de Deus. Mas mais interessante ainda que a história de Collins é a de Anthony Flew. Anthony Flew era tido, faleceu faz uns 2 anos, era tido como o maior filósofo ateu do século XX. Escreveu muitos livros e tratados sobre ateísmo. No fim da vida, já com 80 anos, ele teve a humildade e a coragem de repensar suas convicções. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. E refletindo no argumento cosmológico, pena que não dá tempo de falar sobre isso agora, no argumento teleológico, claro que ele não leu a Bíblia, né? Ele não aceitava a Bíblia, mas pela ciência, ele chegou à conclusão de que Deus existe e escreveu um último livro com o título, em português, Um Ateu Garante, Deus Existe. Fantástico. Quando eu leio essas histórias, eu penso em Hebreus capítulo 1, que diz: Deus se revelou de muitas maneiras, mas de modo muito especial por Jesus Cristo, claro, a revelação suprema, mas Ele se revela de muitas maneiras. Ele usa até a ciência para mostrar aos sinceros que Ele existe. Aconteceu com esses 2 e tem acontecido com muitos outros. Eu podia falar aqui um pouco mais sobre a questão da revelação especial. Jesus disse que conhecereis, Ele disse que a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade suprema. Eu gastei 2 anos e meio tentando descobrir se ela tinha alguma falha e não encontrei nenhuma. Será que a Bíblia é confiável? A arqueologia bíblica nos diz que sim. Eu quero deixar aqui apenas uma propaganda para vocês. Vá ao meu blog criacionismo.com.br, tem uma seção lá chamada Arqueologia Bíblica. Vá lá. Eu tenho publicado ali vários achados arqueológicos, tenho colecionado alguns, colocado ali, que confirmam a historicidade da Bíblia. Ela é o livro mais confiável que existe. E quem disser o contrário tem o ônus da prova. Prove para mim então. Olha, já faz milênios que tentam fazer isso, ninguém consegue. Ela permanece até hoje. Profecias cumpridas à risca. Agora há pouco na sala dos jovens falamos sobre isso. Um livro que se antecipa em séculos e milênios a história. Como que isso pode ser algo de confecção humana? Não pode. Mas claro que o maior poder, a maior prova de que ela é a palavra de Deus é o seu poder transformador de vidas. É o fato de eu estar aqui na frente falando para vocês. É o fato de você estar aí sentado na igreja agora. E muitas histórias lindas que certamente há entre nós aqui de conversão, de pessoas que antes não tinham nada a ver com religião. Eu não sei nem o que você foi no passado, mas eu olho para mim e sei que você era bem ruim. Mas hoje você está aqui. Você é um cristão. Você ama. Você tem a faca e o queijo na mão para ter um casamento muito abençoado. Uma vida feliz. Por quê? Porque um dia você leu um livro que mexeu com a tua vida. Você encontrou um Deus desse livro que mexeu com a sua vida e transformou você. Não existe outro livro que faça isso por ninguém, a não ser a palavra de Deus, a Bíblia. Mas eu quero encerrar, irmãos, falando sobre a revelação pessoal de Deus. Essa está no futuro, próximo. Eu não podia terminar sem falar disso. Apocalipse capítulo 21, 1 a 3, e depois 22, 3 e 4. E com isso nós vamos encerrar. Deus se revela pela natureza, revelação natural? Sim, sem dúvida. Deus se revela pela Bíblia? Claro, sem dúvida, mas a Bíblia ainda é também uma revelação limitada, porque é um livro divino humano, e tudo que é humano tem limites.
Então a Bíblia contém aquilo que é necessário, suficiente para a minha salvação. Mas não tem tudo ali ainda. Porque Deus reserva para o futuro próximo essa revelação. Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo, a casa, a habitação de Deus, está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles, e Ele será o seu Deus. Amém? Eu gosto de João ter colocado aqui o próprio, porque ele quer dizer o seguinte: Ele mesmo, o próprio Deus, vai morar com a gente aqui na terra. Você sabe que... Estão com fome? Posso falar mais um... Pastor, mais uns 2 minutinhos só? Você libera? Você sabe que hoje, sempre, né? O universo tem um centro de atração gravitacional. Os planetas, as galáxias, os quasars, os pulsars, as nebulosas, tudo gira em torno de um centro de atração comum. Daqui da Terra parece que há uma expansão, eu penso assim. Então a teoria científica é de que o universo está em expansão, mas não é bem isso, eu creio que é movimento. Mas como estamos aqui num pontinho, não muito privilegiado para observar as coisas, que é um ponto limitado, é como se estivesse no meio do campo de futebol, você só vê o que está na sua frente, você tem que se virar para ver. Quem está na arquibancada vê tudo, Deus está na arquibancada, eu estou no campo. Então a minha impressão daqui é que há uma expansão, mas há um movimento tremendo de tudo em torno do centro, e o centro é o trono de Deus. Ellen White fala isso. Mas eu acabei de ler aqui, que quando Cristo vier, e após o milênio reformar a terra, aqui é dito que Deus estabelecerá seu trono em que lugar? Na terra. E se o centro do universo é o trono de Deus, o que passará a ser o centro do universo? A terra. Esse planetinha insignificante, miserável, cheio de pecadores, mas um planetinha onde Deus morreu, onde Ele veio nos resgatar do pecado, e onde o conflito terá fim. Aqui será o centro. E você hoje, ser humano miserável, desculpa falar assim, mas eu também sou, será um dia morador da capital do universo. Você será embaixador de Deus no universo. A sua experiência será ouvida por seres que já têm milênios, mas não têm essa experiência. Eles vão se sentar aos seus pés para ouvir de você o que é depender da graça de Deus para vencer o pecado. A nossa experiência será inigualável. Hoje é humilhante, é triste, mas um dia será uma honra sermos moradores da terra. Deus vai nos honrar, Deus vai nos exaltar, nos dar coroas e roupas dignas, como o pai fez com o filho pródigo. A terra é o filho pródigo. Eu quero muito estar nesse dia e morar nesse planeta recriado. Apocalipse 22, 3 e 4 diz assim: a Bíblia termina com essa tônica, com essa nota tônica de esperança. Tudo que fica para o fim é geralmente o mais importante, e Deus deixou para o fim realmente essa mensagem, dizendo assim, 22, 3 e 4: já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, seus servos o servirão, eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Amém? Nós veremos o rosto de Deus. Nós teremos esse privilégio um dia. E aí Deus vai se revelar totalmente para nós. Eu quero um dia, como nessa ilustração, apresentar a minha família para Cristo, para Deus. Eu quero me apresentar e dizer: Senhor, eu estou aqui porque Tu me compraste. Obrigado porque um dia Tu me resgataste lá no ensino médio, fazendo com que um servo Teu me encontrasse no momento especial da minha vida e me mostrasse a Tua verdade que liberta. Obrigado, Senhor, porque a minha história não será breve, como pode ser, eu espero que não, a de Stephen Hawking. Obrigado, Senhor, porque minha história não será breve como a de Carl Sagan, que morreu tão cedo, crendo em ETs. Obrigado porque a minha história será eterna. Eu serei eterno, porque o eterno me dará a vida eterna. E você também. Obrigado, Senhor. Obrigado por te revelares a cada um de nós. O coral vai cantar uma última música. Estou nas mãos de Deus?
Meu mundo está nas mãos de Deus. O teu mundo está nas mãos de Deus. E se não, vamos fazer um acordo aqui agora. Não vou chamar ninguém aqui à frente, mas é um apelo, sim. É um apelo para reconsagração, para entrega, para conversão até. Eu vou te pedir em nome de Jesus que enquanto o coral canta, meu mundo está nas mãos de Deus, você coloque o seu mundo nas mãos dele. Eu não sei o que precisa mudar na sua vida. Eu não sei quais são as reformas que você tem que fazer na sua vida. Deus sabe perfeitamente bem e você também. Então, ore a Deus. Entregue sua vida, seu coração nas mãos dele. Coloque seu mundo nas mãos de Deus, para que ele te dê um novo começo, para que a sua história não seja breve, mas seja eterna, para sempre. Podemos fazer isso? Eu vou me sentar aqui à frente, estarei orando. Ore também para o Stephen Hawking, por que não? Ore por ele. E eu estarei também aqui intercedendo por todos vocês e por mim também, para que Deus opere milagres neste momento, aqui nesta igreja. Amém.
eu pensei melhor, porque se eu estou aqui hoje é porque alguém me desafiou a seguir a Jesus. Eu quero saber quantos aqui querem colocar o seu mundo nas mãos de Deus, ficando em pé, tomando a decisão diante de Deus, diante do universo, dizendo: Senhor, eu quero me colocar em tuas mãos. Mas agora o convite que eu faço é para pessoas mais corajosas ainda, porque eu tive que passar por isso no passado e tive que tomar essa decisão, e foi a coisa mais importante na minha vida. Há alguém aqui nesta manhã que não foi batizado ainda nesta igreja? Não vai ser hoje também, não se preocupe, mas que quer, quem sabe, estabelecer aqui neste momento um pacto com Deus, dizendo: Senhor, um dia eu quero fazer parte desse povo, um dia eu quero ver Cristo face a face também, como essas pessoas desejam ver também. Há alguém neste momento que tem alguma dúvida na sua mente, no seu coração, que quer colocar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, cuida das minhas dúvidas, cuida das minhas inquietações, eu me entrego a Ti. Há alguém nessa condição especial que quer vir aqui à frente para que eu possa orar com você? Alguém que quer passar pelo batismo futuro, um rebatismo, uma reentrega do coração, um depositar da vida especial nas mãos de Deus? Eu sei, não é um convite fácil, eu sei o que é isso. Eu lutei por 2 anos e meio, como eu disse a vocês, mas quando eu me entreguei, isso foi muito importante, foi muito especial. Eu parei de lutar, eu me entreguei nas mãos de Deus e a paz veio ao meu coração. Há alguém por quem eu posso orar nesta manhã, nessa situação? Amém. Que Deus te abençoe. Parabéns pela coragem. Vale a pena se entregar a Jesus. Mais alguém como ela terá vontade de fazer isso nesta manhã? Deus seja louvado pela decisão de vocês, pela sua também. Amém. Eu não conheço a vida de vocês, eu não sei o que passa aí no coração de vocês nesse momento, mas eu sei de alguém que sabe o que você está vivendo, o que você está passando, e eu sei que esse alguém pode te dar paz, pode te dar esperança. Eu quero orar por eles e por todos nós, mas eu não queria fazer isso se houver alguém lutando ainda. Eu posso esperar mais um pouquinho ainda, por alguém que quer colocar suas dúvidas, suas inquietações, sua vida, ou o desejo de ser um dia batizado como símbolo de entrega total a Jesus. Há mais alguém? Eu posso orar sem que você vá para casa pensando assim: puxa, por que eu não fui lá na frente? Era só uma oração. Amém. Havia mais alguém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê paz. Mais algum corajoso ou corajosa quer vir aqui à frente? Podemos orar agora? Enquanto eu oro, se você quiser vir, pode vir. Há lugar para todos, pertinho do coração de Deus. É ali que a vida faz sentido, é ali que tudo se encaixa. Havia mais alguém. Deus abençoe vocês. Deus se faça presente de modo muito especial e poderoso na vida de vocês, na sua também, viu? Que idade bonita para se entregar a Jesus. Amém. Eu não estou com fome, posso esperar aqui enquanto mais pessoas quiserem vir à frente. Meu relógio biológico não está dizendo nada, mas minha mente e meu coração dizem: espera, porque há filhos de Deus querendo dedicar a vida a Jesus. Deus abençoe vocês também, poderosamente. Eu quero orar, mas eu sei que tem que esperar um pouco mais. Deus está operando aqui nesta manhã como operou na minha vida. Eu sei disso. Deus abençoe vocês também. Traga a paz que vocês procuram. Sabe, algumas dúvidas nós não teremos respostas aqui, mas eu tenho um Deus que um dia dará as respostas. O que importa é nos apegarmos a esse Deus, para que um dia na face, diante dele, possamos colocar aos pés dele nossas dúvidas e perguntar os nossos porquês. Mas se eu me apegar às minhas dúvidas aqui na terra, eu poderia perder a chance de um dia ter as respostas. Então meu apelo é o seguinte: estenda a mão para Jesus, segure pela fé e deixa com Ele. Isso é fé. Largue-se nas mãos dele. O meu mundo está em suas mãos.
Tem alguém do coral também. Desculpa, eu virei e não dei essa oportunidade para vocês, né? Há mais alguém aqui do coral também que quer descer? Ficar aqui pertinho? Essa música foi escolhida por Deus, tenho certeza disso. Ela me fez mudar de ideia porque eu precisava mudar de ideia. Que história é essa? Pode ficar sentado? Não. Havia pessoas aqui que precisavam dar um passo de fé para dizer para todo mundo e para si especialmente: eu quero me entregar a Jesus. Eu posso orar? Feche os olhos. Pode vir à frente enquanto eu estiver orando, tá bom? Há lugar para todos aqui, pertinho de Deus, porque Ele está aqui conosco. Feche os olhos. Santo Deus, querido Pai de amor, nosso bondoso Criador, obrigado, Senhor, porque por uma conjunção de fatores que nós não conhecemos, eu estou aqui, minha família está aqui agora, e esses amigos também vieram aqui à tua casa nesta manhã. Quem sabe a partir desta manhã, novos rumos serão tomados, novas decisões serão também tomadas aqui, e uma eternidade poderá começar a partir deste momento. Nós colocamos agora, neste momento, Senhor, nosso mundo, nossa vida, nosso coração em tuas mãos. Eu não sei o que cada um está pensando agora, mas tu conheces cada pensamento. Tu és o Deus onisciente, onipotente, oniamoroso. Bom Deus, atende o desejo de cada coração. Há pessoas aqui que não sabem bem o que vão fazer daqui para frente. Estão apenas se entregando a Ti, dando um passo de fé. Bondoso Deus, faze com elas o que fizeste comigo. Arranca-me da incerteza. Arranca-me do vazio espiritual, do vazio emocional. Enche-me com Teu Espírito, Senhor. E enche também a vida dessas pessoas com esse Espírito maravilhoso, esse poder que nos impulsiona para a vida eterna. Aceita a decisão de cada um, Senhor. Se foi para um rebatismo, se foi para um batismo, se foi para uma reentrega, o que importa é que foram decisões tomadas de todo o coração. Possamos sair desta casa de oração cheios de alegria, cheios de paz, por termos tido um encontro especial contigo, e que mantenhamos essa experiência em nossas casas, em nossa vida, em nosso trabalho, nossa escola, até Jesus voltar. São bênçãos que nós te pedimos, agradecidos e já crendo que nós recebemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês.